Então vamos dar início na aula. A gente vai falar do capítulo 10, capítulo de momentos de inércia, e a gente não vai falar sobre todos os assuntos do capítulo 10, a gente vai falar sobre alguns assuntos, em especial o assunto 10.1 até o 10.4, tá? E o 10.8. Mas a gente vai dar mais ênfase aqui nesse momento de inércia de área composta, que é... Eu não achei esse livro muito bom com relação a isso, acho que o outro livro que eu usava melhor, mas é a parte mais importante pra gente que a gente vai usar no próximo curso, tá? Então, por que aprender sobre o momento de inércia? Então, acho que essa é a pergunta principal, assim, por que isso é importante? Ele é importante porque o momento de inércia diária, que é o mais comum, que a gente vai dar mais ênfase, ele te dá a resistência de uma viga para flexão. E entre outras coisas. Então, tem vários lugares que aparecem essas integrais de y quadrado dA, que a gente vai substituir isso pelo momento de inércia e ele dá algumas propriedades de um certo material, de uma viga, de alguma coisa do tipo, tá? Então, por exemplo, numa construção aqui, a resistência dessa viga para flexão, né, para flexionar, para fazer assim, sal dessa viga. Então, se a viga tiver essa seção transversal em I aqui, por exemplo, o momento de inércia dessa viga que vai estar relacionado com a resistência dela à flexão. E tem outros lugares que aparecem. Resistência para torção também tem a ver com o momento de inércia. Força em uma superfície submersa, por exemplo, você tem uma barragem, a força na barragem também tem a ver com o momento de inércia. Então tem vários locais em que isso aparece, tá? Então é por isso que a gente estuda essa propriedade que a gente chama de momento de inércia. Então, para dar uma iniciada, né, vamos pensar nela a partir da definição, né? Então, sempre que a gente tem uma carga distribuída que atua perpendicularmente a uma área, a sua intensidade varia linearmente, o cálculo do momento da distribuição de carga em relação ao eixo dependerá de uma integral da forma y quadrado dA. Então, isso aqui é uma motivação, é a primeira motivaçãozinha que a gente vai usar para inserir esse conceito de momento de inércia. Então, o que está escrito aqui, né? Imagina que você tem essa área plana aqui, nesses eixos x, z e y, né? Então, z é perpendicular à área plana. Como que é a força no elemento de área que está a uma certa profundidade y, né? Então, é zero aqui, uma certa profundidade y. Então, a força naquele elemento lá vai ser a pressão vezes a área do elemento, e a pressão é gama, que é a densidade de peso do líquido, no caso é a água, né? Então, 10 a quarta Newton por metro cúbico, vezes o Y, vezes a área dA. Então, se eu quiser saber a força na superfície inteira do material, eu vou ter que integrar o dF. Então, a força na superfície inteira é essa integral do dF. Essa integral do dF vai ser uma integral de gama vezes Y dA. O gama sai para fora, porque ele é constante, né? Então, ele é Y integral, ele é gama integral do YdA. Então a força em uma superfície submersa, por exemplo, depende dessas integrais aí do YdA. E não é só essa característica que depende. Tem várias coisas em mecânica, em resistência dos materiais, que dependem dessa integral do YdA, né? Essa integral do YdA não é o momento. Essa integral do YdA é o Y médio vezes a área, né? Então aqui ficou a força é o gama Y médio vezes a área. Então a gente não precisa, a gente já tem o Y médio, ela tem a ver com o Y médio da superfície. Eu estou usando o negócio errado. O que depende dessa segunda integral é o momento, né? Então, o momento com relação ao eixo X, aí sim, ele vai ser o momento, né, da forçazinha que aplica nessa área aí, vai ser a força vezes o braço, né? Então, com relação ao eixo X aqui, o braço é essa distância Y, então vai ser YdF. Então, esse é o momento desse pedacinho. Se eu quiser saber o momento da área inteira, eu integro isso para a área inteira. Então, agora vai ficar a integral de YdF, que é gama vezes y dA. Então, o gama sai para fora, porque ele é constante, né? Então, isso aqui vai ficar gama integral do y quadrado dA. Então, de novo, da mesma forma que aparecia esse y dA, já que eu falei sobre ele, deixa eu usar ele aqui na minha explicação, né? Então, da mesma forma que apareciam várias vezes essa integral do y dA, e a gente falava que isso era o y médio vezes a área, aqui vai aparecer essas integrais em mecânica em vários locais de y quadrado dA. E essa integral de y quadrado dA, a gente chama de momento de inércia com relação ao eixo X, tá? Então, o momento de inércia com relação ao eixo X, a gente vai definir ele como sendo a integral do y quadrado dA. O momento de inércia com relação ao eixo Y, a gente vai definir ele como sendo a integral de x quadrado dA. E o momento de inércia com relação à origem, né? O zero aqui é a origem, ponto O, a gente vai definir ele como a integral do r quadrado dA, tá? Então, a primeira coisa que a gente tem que perceber nessas integrais aí é tomar cuidado que a integral, que o ix, né, ela é y quadrado dA. Então, quando eu tô falando do ix, aparece o y.
Por quê? Porque o ix é o momento de inércia com relação ao eixo x. E o momento de inércia com relação ao eixo x aparece a distância do elemento com relação ao eixo x, certo? Essa distância é y. Mesma coisa da integral com relação ao eixo y. Aparece a distância do elemento com relação ao eixo y. Essa distância é x, tá? Então deu para entender por que no ix aparece um, no y aparece o outro? E a integral com relação à origem, né, momento de inércia com relação à origem, aparece a distância da origem até o ponto de integração, que é r. Próxima coisa, tá vendo que isso aqui é um triângulo, né? Então, o r quadrado é x quadrado mais y quadrado, certo? Então, aqui é x, aqui é y, então o r quadrado é x quadrado mais y quadrado. Então, essa integral do r quadrado vai ficar integral do x quadrado dA mais integral do y quadrado dA, né? Isso aqui é o y, isso aqui é o ix. Então, daí a gente tira essa última equação, que o j0 tá vendo que vai aparecer x quadrado mais y quadrado? Então, ele é o ix mais o y. Então, são as três equações que a gente vai trabalhar nessa aula de hoje, e mais o teorema dos eixos paralelos, que a gente fala dele em tempo, tá? Certo? Então, o momento de inércia é uma coisa que é uma integral, em que ela aparece em várias posições, e a gente dá um nome para ela e aprende a trabalhar com ela. Próximo passo, qual que é a unidade do momento de inércia? Tá vendo que é uma integral de y quadrado dA. Então, a unidade é distância ao quadrado mais distância ao quadrado, né? Então a distância é a quarta. Então a unidade disso aqui é milímetro a quarta, metro a quarta, quilômetro a quarta. O mais comum da gente usar é milímetro a quarta e metro a quarta, tá? Então em termos de unidade, a unidade desse cara aí é metro a quarta ou milímetro a quarta. Próximo passo. Suponha que eu tenha calculado o momento de inércia com relação ao eixo x, mas eu queira saber o momento de inércia com relação a qualquer outro eixo que seja paralelo ao eixo x. Em princípio, eu tenho que fazer o cálculo de novo, porque o momento de inércia é calculado com relação àquele eixo original. Mas tem um teorema, que é o teorema dos eixos paralelos, que ele fala que se você tiver um momento de inércia centroidal, né, então um momento de inércia com relação a um eixo que passa no centroide, você consegue tirar o momento de inércia de qualquer outro eixo usando uma conta assim. Então é isso que a gente vai ver agora. Então, o que é o momento de inércia com relação a esse eixo x? Vai ser a integral da distância entre essa área que a gente está integrando aqui e o eixo x, né? Então ela vai ser y', essa distância inteira, mais dy, né? Então, y' mais dy ao quadrado, onde esse dy é a distância aqui, integral em dA. Então, isso aqui vai ficar, né, o quadrado do primeiro, quadrado do y', mais duas vezes o primeiro vezes o segundo, né? Então, 2dy, que é constante, sai para fora da integral, mais vezes y', que aparece aqui nessa integral, mais o quadrado do segundo, né? dy vezes a integral do dA. Ok, vamos analisar o que são essas coisas. Ó. Esse dy ao quadrado, que é essa distância y aqui ao quadrado, vezes a integral do dA é a área inteira da superfície, né? Então aparece a área dessa superfície aqui. Essa primeira é a integral de y' ao quadrado dA. Então o que é o y'? É a distância com relação a esse eixo aqui. Então, essa integral de y' ao quadrado dA, tá vendo que é o momento de inércia com relação a esse eixo? Ó, é a distância desse eixo vezes ao quadrado, né? Vezes dA. Essa é a definição do momento de linha e x'. A integral do y' ao quadrado dA. E essa terceira é a integral do y/dA. Lembra, a integral do y/dA é o y' médio. É a posição média do y'. Mas eu falei que esse eixo passa no centroide. Então, a posição média dessa área aqui é o centroide, né? Então, se o eixo passa no centroide, a posição y dessa área é zero, né? Ela já passa lá no centroide. Se o centroide fosse aqui em cima, né, seria essa distância aqui, né, até o centroide. Mas como o centroide passa bem no eixo, essa distância é zero. Então, essa integral aqui é zero, tá? Então, a gente cai aí no teorema dos eixos paralelos, que é o que é realmente importante dessa parte. Então, é o que a gente realmente tem que lembrar e usa bastante, tá? Então, lembrem-se dele. Então, o que o teorema dos eixos paralelos me fala? Ele me fala o seguinte, é simples. O momento de inércia com relação a um eixo qualquer é o momento de inércia do eixo centroidal mais a área vezes o tanto que eu preciso deslocar do eixo centroidal até chegar naquele eixo lá embaixo. Então, eu calculo o momento de inércia desse eixo aqui, deixa eu apagar para explicar de um jeito que eu gosto. Então, eu ponho esse eixo aqui, ó, que é o eixo centroidal. Então, o momento de inércia desse eixo, se eu deslocar ele para baixo, né, o momento de inércia desse eixo de qualquer outro ponto é o momento de inércia desse eixo centroidal, né, mais essa distância que eu desloquei vezes a área. Então, conforme eu desloco mais para baixo aqui, ele vai subindo. Se eu desloco aqui para cima, também vai subindo, porque a distância é ao quadrado, né? Então não importa se ela é positiva ou negativa. Então o momento de inércia centroidal que passa pelo centroide é o menor possível. Ele é esse ix' aqui, tá? E conforme eu desloco esse eixo para baixo ou para cima, eu tenho que somar mais essa distância ao quadrado vezes a área. Deu para entender? Sim.
Beleza. Mesma coisa vale para o eixo Y, tá? Então, se eu tiver esse eixo Y aqui, eu escrevo que o momento de inércia de qualquer outro eixo é o momento de inércia que passa no centroide, mais essa distância que eu precisei deslocar ele, por exemplo, essa distância dx ao quadrado, vezes a área. E não só para esses eixos, tá? Vale para qualquer outro eixo. Então, se tiver um eixo deslocado aqui, sei lá, 40 graus. Então, o momento de inércia de um eixo qualquer aqui, deslocado, vai ser o momento de inércia centroidal mais o tanto que eu precisei deslocar ele. Então, seria... não consigo fazer uma cópia. Então, o momento de inércia de um eixo paralelo a esse que está aqui em cima, vou colocar aqui. Então, seria o momento de inércia centroidal. Vamos chamar esse eixo de A, centroidal. Então, esse tracinho aqui em cima e esse tracinho aqui quer dizer desse eixo centroidal, tá? Então, esse momento de inércia com relação a esse eixo A e A seria o momento de inércia que passa no centroide mais a área desse troço, vezes o tanto que eu precisei deslocar esse eixo para lá, certo? Então, repetir várias vezes para dar para entender. E o momento de inércia pontual, né, do ponto, vale a mesma coisa. Então, por exemplo, se eu tiver um momento de inércia com relação ao ponto O aqui, se eu quiser o momento de inércia de qualquer outro ponto, eu vou somar a área vezes a distância que eu precisei deslocar esse momento de inércia, tá? Então, o momento de inércia centroidal, que é com relação ao ponto C, mais o tanto que eu precisei deslocar, que é essa distância D, vezes a área, vai dar um momento de inércia em qualquer outro. Então, por que isso é importante? Porque uma vez que a gente tem os momentos de inércia centroidal, a gente consegue calcular o momento de inércia de qualquer outro eixo. E por último, acho que é por último, a gente tem esse raio de giração. O raio de giração é uma constante, ele serve para você definir um momento de inércia sem usar a unidade de momento de inércia, tá? Então, o raio de giração, ele é como se toda a área tivesse deslocada aqui para uma única distância. Então, a minha pergunta é qual que seria o momento de inércia equivalente? Então, o que a gente faz, né, se vocês lembrarem, o momento de inércia é uma integral de y quadrado dA. Se o y for constante, né, então vai ficar o kx, por exemplo, ao quadrado vezes a área. E a gente vai falar que isso aí é o momento de inércia na direção x. Essa é a definição desse raio de giração. Então, é como se é uma pergunta assim: a qual raio, né? Qual raio essa área inteira precisaria ficar para gerar esse momento de inércia? A resposta é esse kx aqui. Se a gente quiser saber quanto que ele é, então kx vai ser o ix dividido pela área, raiz quadrada, tá? Então é só um jeito de definir o momento de inércia de outra forma. Então tem o kx, tem o ky e tem o k0, mas é só uma definição, tá? Certo. Então, vamos só tratar rapidinho o momento de inércia em forma de integração. Então, para começar, a gente tem que saber o que conta que a gente está fazendo, né? Então, se a gente está tratando, por exemplo, o momento de inércia com relação à direção x, que é a integral do y quadrado dA, essa integral em dA, se vocês lembrarem lá de cálculo, é uma integral em dx dy, né? Então, essa integral, ela simplifica se o y for constante. Então, essa área aqui, ela vai simplificar se o y for constante. Então, quando a gente está trabalhando essa integral em yx, ou em x, né, que é a integral do y quadrado dA, a gente vai usar áreas em que o y é constante. Então, é assim que a gente faz essa integral inicialmente. Então, a gente vai fazer uma área aqui, esse dA vai ser esse comprimento aqui, ó, vai ser x, ou x dy, tá? Então, é essa área dA que a gente vai estar trabalhando aqui. Onde esse xzinho é função do y, né? E a mesma coisa a gente vai trabalhar quando a gente está trabalhando com a integral em y, que ela é a integral de x quadrado dA. Então, quando o x é constante, né, é mais fácil a gente fazer essa integral aqui. Então, essa integral aqui, toda ela, né, o x tem o mesmo valor. Então, a gente pode substituir essa área dA por um y de x vezes dx, que é essa área aqui, ó, x vezes y. Deixa eu explicar por quê, né? Então, em cálculo, né, essa integral aí, ela é a integral do y quadrado dx dy, tá? Então, normalmente essa integral, eu vou deixar o y fora dela aqui. Então, vai ficar a integral de y quadrado dy e a integral de dx. O que é essa integral de dx? A integral de dx é o tamanho aqui do x. Né? Ela vai de 0 até o tamanho do x. Então, essa integral aqui vai me dar o x como função do y. Então, por exemplo, se eu tiver uma área quadrada, né, assim, ó, então x como função do y, aqui vale, por exemplo, 1 por 1. Então, o x sempre vale 1, tá? Então, é por isso que eu posso substituir esse dA por essa área horizontal. É a mesma coisa aqui embaixo. Essa integral aqui fica a integral de x quadrado dx vezes a integral do dy. A integral do dy é a altura desse pedaço aqui da coluna. Então, esse aqui é um y como função de x, tá? Então, é assim que a gente faz. Vamos para um exemplo, talvez fique mais fácil. Então, ó, eu quero determinar o momento de inércia da área retangular mostrada na figura 10.5 com relação a o eixo centroidal x', o eixo xb que passa na base do triângulo, o polo ou o eixo z' perpendicular ao plano x', y', que passa pelo centroide, tá? Então, ele quer saber com relação ao eixo x', com relação ao eixo
Bom, ao y' não, mas a gente vai usar ele, tá? E com relação ao ponto C. Então, entenderam? Ó, na parte A, ele quer saber quanto que é o i x'. Na parte B, ele quer saber quanto que é o i desse eixo xb. E na parte C, ele quer saber quanto que é o j com relação ao eixo C. Deu para entender isso da leitura? O que é o i x', né? Primeiro que o centroidal passa no meio, né? Então, onde que é o centroide desse cara? O eixo centroidal, ele vai passar, se aqui a altura é h, então é em h sobre 2. Se aqui a base é b, então é em b sobre 2 aqui. Então o centroide passa bem ali. Então o eixo centroidal é esse eixo aqui. O i x' é a integral do y', que é essa altura, vezes dA. Então essa integral, né, é a integral do y' quadrado, dy' dx', que é a integral, é uma integral dupla, né? Então são duas integrais. Então eu posso separar ela do jeito que eu quiser. Vou separar ela primeiro do y e fazer primeiro a integral em x. A integral em x vai de quanto a quanto? A integral em x vai daqui até aqui, né? Então vai de menos b sobre 2 até b sobre 2. E a integral em y vai de quanto a quanto? Vai daqui até aqui, certo? Então ela vai de menos h sobre 2 até mais h sobre 2. Essa integral aqui vai dar x de menos b sobre 2 até b sobre 2, isso aqui dá b, né? Que vai ficar b sobre 2 menos b sobre 2. Então isso aqui é igual a b. Então essa integral aqui vai ficar b da integral de y quadrado dy', que é essa integral em linha. Então, a integral de y quadrado dá b, y ao cubo sobre 3, desde menos h sobre 2 até h sobre 2. Então, esse aqui vai ficar b, então vai dar h sobre 2 ao cubo sobre 3 aqui, né? Menos h sobre 2 ao cubo. Então, vamos expandir o que está escrito aí. Então, isso aqui é b sobre 3, h ao cubo sobre 3 ao cubo, menos, aí, h sobre 2 ao cubo é menos h ao cubo sobre, e é 2, né? 2 ao cubo, é 2, tá? Então, esse menos com esse menos dá mais, então vai ficar b sobre 3, aí tem um h ao cubo sobre 2 ao cubo, e tem ele mais ele, então é 2 vezes isso, né? Tá? Então, aqui vai ficar o quê? Dá pra gente fazer as contas, né? Então, isso aqui vai ficar BH ao cubo sobre 3 vezes 2 ao quadrado, que dá 12. Então, dá base vezes altura ao cubo dividido por 12. Esse é o momento de inércia centroidal de um retângulo, tá? Então, é isso. É base vezes altura ao cubo dividido por 12. É o momento de inércia centroidal desse cara. A gente pode fazer a mesma coisa pro outro eixo, mas não precisa, né? Tipo, se a gente imaginar na nossa cabeça girando esse retângulo aqui, ó. Então, tem que ser na nossa cabeça. Vamos fazer girando o retângulo de fato. Então a gente tem esse retângulo aqui, mas ninguém me garante, ninguém tipo obriga que a base seja a base e a altura seja a altura, né? Então eu posso pegar esse triângulo e girar ele assim, certo? Tá vendo que é exatamente a mesma coisa que eu calculei? Só que agora esse eixo aqui, né, é o eixo y. E aqui, né, esse cara vale b e esse, tá vendo? Que é o perpendicular. Que é H, né? Então, quanto que é o momento de inércia com relação a isso? Ó? É essa parte aqui, ó, essa parte que aqui chamava B, né? Ao cubo, então o y' é a base que aqui chama H vezes a altura ao cubo dividido por 2. Conseguiram entender ou não? Ó, toda vez que eu tenho um retângulo desse, eu tenho que pegar o que tiver aqui embaixo, vamos chamar isso aqui de A, e o que tiver aqui, vamos chamar isso aqui de B, tá? Então, ele vai ser A vezes o ix, com relação ao eixo horizontal, que eu não vou dar nem nome para o eixo, tá? Então é o i centroidal com relação ao eixo horizontal, que é o que eu calculei aqui, né? Ele vale a base, que é a vezes a altura, que é b ao cubo, dividido por 12. Então tá vendo que aqui é a mesma coisa? Só que o eixo horizontal aqui chama y'. O que é a altura aqui, né, que é o b, chama b. E o que é o comprimento aqui, que é o a, chama h. Então vai ser hb ao cubo sobre 12. Deu certo? Na cabeça de vocês aí? Ou pode fazer integral de novo, tanto faz, tá? Dá na mesma. O ix' é 1/12 da base vezes a altura ao cubo, e o y' é 1/12 da altura vezes a base ao cubo. Isso que a gente tirou até agora, tá? Agora eu quero saber quanto que é o JC, que é o que passa no centroide lá. Vamos lembrar lá do teorema dos eixos perpendiculares, que eu não falei, mas é esse aqui, né? Então, o J de qualquer eixo é a somatória dos i's que passam pelo eixo. Então, o J desse ponto aqui vai ser a somatória desse i com esse i. Então, vai ser a somatória desses dois caras aqui, tá? Então vai ser o ix' mais o y'. Então, o J com relação a um ponto qualquer, ele vai ser a somatória de dois eixos perpendiculares que passam naquele ponto. Então vai dar 1/12, que fica em evidência, da base vezes a altura ao cubo, mais a altura vezes a base ao cubo. Então a gente consegue separar a base vezes a altura desses negócios aí, né? Então vai ficar 1/12 da base vezes a altura, né? Então base vezes a altura vai ficar a altura ao quadrado, mais a base ao quadrado. Então sempre dá para
reescrever, né? Base vezes altura é a área, então vai ficar 1/12 da área b quadrado mais h quadrado, tá? Então tem vários jeitos de escrever isso. Aqui também dá para escrever a área vezes h quadrado, mas não é o jeito mais comum não, certo? Então fizemos o cálculo dos três aí que a gente queria, tudo bem? Vamos para um outro exemplo. Então esse aqui é um pouquinho diferente, ó. Determina o momento de inércia da área sombreada mostrada na figura 10.6 em relação ao eixo x. Então agora é só com relação a esse eixo x aqui. Então vamos lá, o momento de inércia com relação ao eixo x. Ele vale a integral, tá vendo que eu não passei, não tem traço nem linha aqui, né? Por que que não tem? Vamos ver se vocês entenderam. Por que que eu não coloco e traço nem o x' aqui? Esse eixo x aqui. Quem que é o eixo x'? Eu chamo de x' o eixo que passa pelo centroide. Então toda vez que tem ou um traço aqui em cima ou uma linha, eu tô falando sobre o momento de inércia que passa no centroide. Então toda vez que a gente tem um tracinho aqui em cima ou uma linha, é o eixo centroidal. Então lembra que a gente está falando, tipo, o y com traço em cima é o quê? É o y do centroide. Então a gente reserva esse tracinho em cima aqui para quando a gente está falando sobre o centroide. Então esse não é um eixo centroidal, então a gente vai chamar simplesmente de ix, não ix com tracinho em cima, tá? Então, ele vai ser a integral do y quadrado dA, né? Ok? Então, quanto que é esse y? Tem dois jeitos de fazer essa integral. E a gente vai fazer dos dois jeitos. Primeiro, a gente pode fazer ela como sendo a integral do y quadrado dy, a integral do dx, ou a gente pode fazer a integral do dx da integral do y quadrado dy. Tá? Só para lembrar que isso aqui é integral do y quadrado dx dy. Eu posso fazer qual delas eu querer primeiro. Então, se eu posso fazer a integral em dx primeiro, fica com essa aqui. Eu posso fazer a integral em dy primeiro, que fica com essa aqui. Entenderam? Eu acho que é importante que, já que eu tô falando, vocês entendam, tá? Se não entenderam, eu explico. É simples, não é muito complicado. Essas integrais duplas é uma integral diária, né? Então, a gente está trabalhando com uma áreazinha dA aí, no meio de uma superfície qualquer, né? Eu posso fazer essa integral em dA de vários jeitos. Essa área dA, ela tem comprimento dx e altura dy, né? Então, essa integral de uma função de x dA é uma integral de uma função de x e y. Em princípio, ela pode ser uma função que depende de qualquer ponto, tá? Não precisa ser só de x. Uma integral de f dA, né? Então, eu posso fazer essa integral como sendo a integral de f dx dy. Então, a integral de f dx dy é uma integral que você tem que fazer em dx e em dy. E aí eu posso escolher qual delas eu faço primeiro. Então, eu posso fazer a integral primeiro em dy, de f dy, e depois em dx, tá vendo? E eu pego o resultado que eu achei aqui, jogo nessa e integro de novo. Ou eu posso fazer a integral primeiro em dx, pego o resultado aqui e integro em dy. É assim que faz integral dupla. Então, tanto faz qual eu faço primeiro. Nem sempre as duas são fáceis iguais de fazer. Às vezes uma é muito mais fácil que a outra. Então, com o tempo a gente pega costume de saber o jeito mais fácil de integrar. Mas o jeito padrão é você olha as duas e vê qual que é mais fácil de fazer, tá? Então, aqui a gente vai fazer dos dois jeitos. Então, vamos começar com esse eixo aqui, ó. Vamos começar com essa primeira de cima. Então, é uma integral de y quadrado dy da integral em dx. Quais são os limites? A integral em dx vai desse valor aqui, tá vendo? Até esse valor aqui que é 100. Então ela vai desse x aqui até 100, tá? Quanto que é esse x? Então ele me deu a função, ó. Meu y quadrado é 400x, tá? Significa que meu x vale quanto? Passo 400 para lá. Então meu x é y quadrado dividido por 400. Então o valor de x aqui, quando o y é 0, vale 0, e quando o y é 1 lá, vale aquele valor lá. Então ele vai de y quadrado sobre 400, que é esse valor aqui, concordam? Até 1. Deu para entender? Deu? Beleza. E a integral em dy, aí a gente não precisa, como a integral em dx já está diminuindo, né? O x já está sendo comprimido, o y pode ir daqui até aqui. Então ela vai de 0 até 200, tá? Vamos aproveitar e já vamos fazer a integração de baixo. Só os limites dela para vocês entenderem, tá? Então a integral de baixo é primeiro em dx e depois de y quadrado dy. Então, aqui, ó, o y vai de quanto a quanto? Então, o y vai de 0 até esse valor aqui, que é quanto? Então, o y quadrado é 400x. Então, o y vale mais ou menos, né? No caso aqui é só mais, raiz de 400x, que é... Então, esse aqui é 20 raiz de x. Entenderam? Como funcionam os limites de integração? E a integral, como o y, ele varia, né? Já com relação ao x, então, o x pode ir de 0 até 100. Então, viram que esses limites
limites aqui de integração são exatamente essa área aqui, ó. Então, o y vai de 0 até 20 raiz de x, que é esse valor máximo, e o x vai de 0 até 100. E na outra integração, eu fiz diferente, ó. Meu x vai de 0 não, vai desse valor mínimo aqui, que é y quadrado sobre 400 até 100. E o y vai de 0 até 200. Então, perceberam que nos dois casos eu faço a mesma área? Então, a diferença é que em um caso eu limitei o x, né? Então, o meu x é que varia com o y, e no outro caso o y que varia com o x. Mas nos dois casos eu estou cobrindo a área pedacinho, nesse primeiro, né? Eu estou fazendo várias fatias assim, de comprimentos diferentes, e eu cubro toda a área, e no outro eu estou fazendo várias fatias de altura diferente, mas eu cubro toda a área da mesma forma. Então, é um bom jeito de usar a aplicação lá de cálculo, certo? Eu vou tirar isso aqui, e agora a gente vai fazer as integrais de fato. Na parte de fazer as integrais não é tão difícil, né? A integral de dx vai dar x, né? Então, deixa eu fazer essa integral preta aqui, chamar ela de 1, tá? Então, aquela integral 1 vai ficar a integral do y quadrado dy, da integral do dx, que dá x, né? X vai de y quadrado sobre 400 até 100. Então, a gente faz, né, em b menos em a, então isso aqui vai ficar a integral do y quadrado dy, em b é 100, menos em a é y quadrado sobre 400, e essa integral aqui vai de 0 até 200, né? É só fazer essa integral agora. Então, aqui vai ficar uma integral de 100 vezes y quadrado, que dá dá 100, né? Y ao cubo sobre 3, tá vendo? Y quadrado vezes 100. E aí a outra é menos, a integral tem um y quadrado vezes y quadrado, dá y à quarta, né? Dividido por 400. Então, dá 1 sobre 400 de y à quinta dividido por 5. Essas duas integrais aqui vão de 0 até 200, tá? Então, em 0 as duas valem 0, em 200 elas valem 100 vezes 200 ao cubo dividido por 3, menos 200 à quinta dividido por 400 vezes 5, tá? E aí é número. Então, essa resposta dá 106,7 vezes 10 à sexta. O quê? Milímetro à quarta, tá? Então, as dimensões aqui estão todas em milímetro, então a resposta dá em milímetro, ok? Essa é a única integral que a gente vai fazer, tá? Depois a gente vai aprender outro método que simplifica, não precisa fazer integral. Então, vamos fazer essa segunda integral aí. Querem tentar? Pelo menos façam ela comigo aqui, ó. Então, vamos tentar fazer juntos. Integral do y quadrado, dá o quê? Isso. E essa integral vai de quanto a quanto? Então, isso aqui vai ficar a integral de dx, de 0 a 100, né? Então, se ela vai disso até isso, vai ser 1/3, tá vendo que vai estar em evidência? Põe para fora, tá? Então vai ficar 20 raiz de x ao cubo menos isso em 0, né? Que dá 0, menos 0. Então isso aqui vai ficar a integral, 1/3 sai para fora, o 20 ao cubo sai para fora também, né? Então vai ficar 20 ao cubo dividido por 3. Estão acompanhando? Tirei esse 1/3 para fora, o 20 vai cair para cá, né? Tirei ele para fora também. Da integral de 0 até 100 de dx vezes raiz de x ao cubo. Raiz de x é x elevado a meio, né? Então, x elevado ao meio ao cubo, x elevado a meio ao cubo, é x elevado a 3 meios. Então, aqui aparece x elevado a 3 meios. Certo? X elevado a 3 meios, quanto que vale essa integral? E aí, o que a gente faz quando tem uma integral x elevado a n? A integral disso é x elevado a n mais 1 dividido por n mais 1. 3 meios é 1,5, né? Talvez fique mais fácil pensar assim. Então, essa integral aí é x elevado a 1,5. Então, isso aqui vai ficar x elevado a 2,5 dividido por 2,5. É 1,5 mais 1, né? Vezes aquele 20 ao cubo dividido por 3 lá, continua na frente. Vezes isso aqui, vai de 0 até 100. Então, isso aqui vai ficar 20 ao cubo dividido por 3, que é um número grande, eu não vou pôr aí. 3 vezes 2,5 embaixo, esse dá para pôr, dá 7,5, vezes 100 elevado a 2,5 e menos 0. Então, dá 20 ao cubo vezes 100 elevado a 2,5 dividido por 7,5. Então, dá 106,7 vezes 10 a sexta, milímetro a quarta, ok? Deu a mesma coisa da integral feita do outro jeito. E aí, tanto faz. As integrais você pode fazer o jeito que você quiser. Você pode fazer cortes nela sim. Você pode fazer corte do jeito que você quiser. Nesse caso, as duas são difíceis igual. Não tem muita diferença fazer a integral assim e fazer a integral lá do outro jeito, tá? Uma coisa antes da gente passar. Vamos aproveitar que a gente tem um valor numérico aqui. 106,7 vezes 10 a 6 milímetro a quarta. Como que eu transformo isso
em metro a quarta. Então, como é que eu transformo milímetro a quarta para metro a quarta? Lembram como faz? Ó, 1 milímetro é 10 a menos 3 metro, né? Então, 1 milímetro a quarta é 10 a menos 3 metro a quarta. 10 a menos 3 metro a quarta, multiplica lá e aqui, vai ficar 10 a menos 3 vezes 4 menos 12 metro a quarta. Então, 1 milímetro a quarta é 10 a menos 12 metro a quarta. Então, agora eu posso substituir aqui. Então, milímetro a quarta é 10 a menos 12 metro a quarta, vai ficar 106,7 vezes 10 a 6, vezes 10 a menos 12 metro a quarta. Então, isso aqui dá 106,7, 10 a menos 6 metro a quarta. Então, e esses valores são muito típicos, tá? Então, eu fiz aqui já por isso, para usar para fazer isso mesmo. Então, valores de momento de inércia dessa superfície de trabalho que a gente vai trabalhar, geralmente ou são 10 a 6 milímetro a menos 4 ou 10 a menos 6 milímetro a quarta, tá? Elas são dessa ordem de grandeza aí. Ok? Vamos passar para a próxima parte, que é mais... Então, é uma boa aplicação lá para lembrar de cálculo 3, né? Certo. O que a gente faz quando a gente tem uma superfície composta? Então, para começar, né? Quando a gente tem uma superfície comum, tipo uma barra retangular, a gente tem tabelado já que o momento de inércia vale 1/12 da base vezes a altura ao cubo, tá? Então, a gente tem uma tabelinha com esses valores. Mas e quando a gente tem uma superfície composta, tipo essa régua em T, que é uma viga, uma viga em formato de T, e a gente quer descobrir qual que é o momento de inércia dela. O que a gente faz? A gente tem o momento de inércia de cada um dos pedaços, tabelado, tá? A gente divide em pedaços que a gente conhece e usa o teorema dos eixos paralelos para deslocar isso até a posição que eu quero. Então, o melhor jeito de entender isso é com um exemplo. Então, ó, em superfície simples, como que eu divido esse retângulo aqui? Então, eu vou falar que esse retângulo é de 100 por 150, 75 vezes 2. Então, ele vai ser igual, ó, a um retângulo desse tamanho, né, de 75 por 100, menos esse círculo aqui no meio. E aí eu tenho o momento de inércia do retângulo e do círculo que são tabelados, tá? Então é assim que a gente vai fazer, ok? O momento de inércia dessa superfície que é composta vai ser o momento de inércia das partes que formam ela. Então vai ser a somatória desse mais o momento de inércia desse. Como esse aqui é negativo, né, eu vou subtrair o momento de inércia desse. Então se fosse uma superfície assim, por exemplo, ó, então quanto que dá? Vai ser o momento de inércia desse quadrado aqui, por exemplo, mais o momento de inércia desse triângulo. Deu para entender agora? Então a gente divide em superfícies que a gente conhece. E é isso que a gente vai fazer nesse caso aqui. Então o momento de inércia dessa superfície composta vai ser a somatória das partes dele. Então, para começar, qual que é o momento de inércia desse retângulo com relação à base? Então aqui a gente já tem um negócio interessante. A gente descobriu anteriormente, né, que o momento de inércia, o momento de inércia do retângulo com relação ao centroide é 1/12 da base vezes a altura ao cubo, né? Mas aqui eu não quero o momento de inércia centroidal. O eixo centroidal é esse aqui, ó, do retângulo, tá vendo? Então, o eixo centroidal do retângulo é esse. Então, esse é meu eixo x'. Eu quero o momento de inércia desse eixo aqui embaixo. Vocês lembram do teorema do eixo paralelo? O que ele fala? Fala que o momento de inércia com relação ao eixo x qualquer é o momento de inércia centroidal mais a área vezes o d ao quadrado. Então, vamos calcular cada um desses aqui para esse primeiro triângulo, tá? Para esse primeiro retângulo. Então, ele vai dar... Quanto que é o momento de inércia centroidal? O momento de inércia centroidal vai dar 1/12. Quanto que é a base desse retângulo aqui? 100. E a altura? Então, vai dar 1/12 de 100 vezes 150 ao cubo. Então, sempre dá uns números grandes. Dá 28,125 vezes 10 a sexta milímetro a quarta. Próximo passo, eu quero o ix, né? Com relação a esse eixo embaixo. Vai ser meu I, que é 28,125, tá vendo? O I centroidal, mais a área. Qual que é a área desse cara? Então é base vezes altura. Então é 100 vezes 150. Vezes a distância que eu precisei deslocar para chegar no eixo que eu quero. É essa distância aqui, tá vendo? Peguei esse eixo e desloquei ele aqui para baixo. Então é 75 ao quadrado. Então esse aqui vai ficar isso mais 100 vezes 150 vezes 75 ao quadrado. Dá 11,5, 112, né? 112,5 vezes 10 a sexta milímetro a quarta. E dessa nossa superfície 2, então a gente tem que ir lá na tabela e olhar, tá? Então na tabela a gente vai lá e olha que o momento de inércia de um círculo então, ó, o momento de inércia centroidal do círculo, tá vendo? Do círculo. O momento de inércia com relação ao eixo x é 1/4 de π vezes r a quarta. Então é π sobre 4 r a quarta. Então esse é o momento de inércia centroidal, né? É o mesmo, deixa eu colocar o tracinho. É o momento de inércia centroidal, certo? De azul. Então ele vai dar π sobre 4 vezes o raio do círculo, né? O raio do círculo é 25, 25 a quarta. Então vai dar 25 a quarta vezes π dividido por 4. Então isso aqui dá 306 vezes 10 a 3, 307 milímetros a quarta, tá? Mas não é esse momento de inércia que eu quero com relação ao eixo x, não ao eixo centroidal, tá vendo?
Percebem que não é com relação ao eixo centroidal que eu quero com relação a esse eixo X? Então o que eu preciso fazer? Preciso olhar quanto que é esse deslocamento. Quanto que é esse deslocamento aqui entre o eixo que eu quero e o eixo centroidal? 75 ainda. Então eu vou pegar meu momento de inércia com relação ao eixo X, vai ser meu momento de inércia centroidal mais a área vezes d ao quadrado. Então vai ficar 307 vezes 10 ao cubo, mais a área. A área do círculo é π vezes o raio ao quadrado, vezes o deslocamento que eu fiz ao quadrado. Então dá mais π vezes 25 ao quadrado, vezes 75, 25 ao quadrado. Ao quadrado vai dar 11,35, 11,3,4, na verdade, 35 a 4, 11,4 vezes 10 a sexta milímetro a quarta. Então, o momento de inércia da superfície final lá, vou colocar em vermelho aqui no final, vai ser esse aqui, né, da superfície 1, menos o momento de inércia da superfície 2. Então, vai ser 11,2, vai ser 112,5, nossa, vai ser 112,5 menos 11,4, tá? Que dá 101,1 vezes 10 a 6 milímetro a quarto. Vamos tentar fazer outro exemplo. Determine os momentos de inércia da área da seção transversal, então aquela área de corte, mostrada na figura 10.9, em relação aos eixos centroidais. Onde que passa o centroide dessa superfície? Tá vendo que é um daqueles casos em que ela tem um ponto de simetria que eu falei? Então o centroide é aqui no meio, tá? Então ela é 250 milímetros daqui, 250 milímetros daqui. A soma dá 500, né? E os outros 100, porque tem mais 50 aqui para os lados também. Então aqui tem mais 50, aqui tem mais 50. Tá? Aqui ele tem 300 até aqui, mais 100 aqui, e ele tem 100 milímetros aqui de diâmetro. A gente tem que passar os eixos centroidais, porque a gente só tem um momento de inércia com relação ao eixo centroidal lá na nossa tabelinha, né? Então esse cara aqui já está no eixo centroidal, então a gente não vai precisar usar o teorema dos eixos paralelos para deslocar ele, beleza? Esse de cima, o eixo centroidal dele passa aqui, ó. E esse de baixo, o eixo centroidal dele passa aqui, bem no meio do elemento, né? Então, 150 milímetros aqui, ok? Então, talvez olhando no desenho aqui fique mais fácil. O eixo centroidal desse passa bem aqui, o eixo centroidal desse passa aqui, e o eixo centroidal desse passa aqui. Então, daqui a aqui, né, tem 400, então daqui a aqui tem 300. Então, o eixo centroidal passa 150 milímetros dessa base, certo? Mais 50 milímetros até a metade aqui, essa distância aqui, então dá 200, tá? Então, tem esse eixo centroidal, ele fica 200 milímetros, tem esse eixo centroidal de baixo, ele também fica 200 milímetros, tá? Então vamos calcular o momento com relação ao eixo X. Então o Ix vai dar o quê? Vai dar, vamos chamar esse de A, B e D, tá? A, B e D. Então vai dar um momento centroidal do eixo B, certo? Da figura B aqui, e ela já é centroidal, né? Então não precisa mexer, mais o momento de inércia com relação ao centroide da figura A, que é essa, mais a área da figura A vezes o dA ao quadrado, que é esse tanto que eu precisei deslocar esse A aqui para cima da posição que eu quero. É a distância entre o eixo centroidal e o eixo de trabalho, tá? Esse aqui é o dA, que é 200 milímetros. Mais o momento de inércia centroidal da figura B, mais a área da figura B, vezes o dB ao quadrado. Então, dB é o tanto que está deslocado o centroide do eixo X, que é o que eu quero, que também é 200 milímetros. Então, percebem que a área, o momento do A e a área do A e o dA é igual ao momento do B, a área do B e o dB, eles são o mesmo? Então a gente vai fazer que isso aqui vai ser o IB centroidal mais 2 vezes o IA, que é o IA centroidal mais a área A vezes o dA ao quadrado, tá? Então quanto que é o IB? É 1/12 da base vezes a altura ao cubo. Quanto que é a base? A base é 600, né? Então é 600 vezes a altura, que é 100, ao cubo, mais 2 vezes o IA. O IA aqui é desse retângulo A ali que a gente está tratando, né? Então, ele é 1/12 da base, que é 100, né, que a base é esse pedaço aqui, vezes a altura, que é 300, ó, é esse tanto aqui, 300 ao cubo, mais a área dele, que é 100 vezes 300, vezes o tanto que foi deslocado, que é 200 ao quadrado. E agora é só fazer a conta, né? Então vai ficar 500,1 vezes 10 a sexta milímetro a quarta. Então vamos fazer a mesma coisa agora para o eixo Y. Então o que a gente tem que fazer para o eixo Y? O eixo Y é esse, a gente vai passar os eixos centroidais das figuras lá no eixo Y. Então é essa, né? Essa aqui e essa aqui, tá? Então, de novo, o momento lá, com relação ao eixo Y, vai ficar... Tá vendo que esse aqui eu não coloquei o centroide porque ele já passa no centroide, né? Então já é o eixo centroidal ali da figura B. Então vai ser o IB, centroidal da direção Y, mais o IA. Tá vendo que é a mesma coisa? Ó? O deslocamento é o mesmo e a área dos dois é igual e o momento de inércia também. Então já vou colocar daquele jeito lá. Como tem simetria, 2 vezes o momento de inércia
do eixo A. Ou, pra gente ficar mais bonitinho, vamos colocar o momento de inércia da figura A mais o momento de inércia da figura B. Então, isso aqui vai ficar o IBY mais 2 vezes o momento de inércia na figura A, que é o IBY, centroidal, mais 2 vezes o momento de inércia centroidal da figura A, mais a área vezes o deslocamento ao quadrado da figura A, ok? Então, me ajudem aí, ó. Vai ser 1/12 da base vezes a altura do Y. Tá vendo que agora o eixo é assim? Então, a base é na direção do eixo. Então, a base aqui vai ser 100 vezes a altura, que é 600 ao cubo, mais 2 vezes. Aí dá 1/12. Quanto que é a base da figura A? É 300 ou é 100? Então, ó, quando a gente usa assim, a base é isso aqui, tá? E a altura é isso aqui. Quando a gente usa assim, né, com relação a esse eixo aqui, a base é aqui e a altura é aqui, tá? Então, é sempre a altura perpendicular ao eixo. Então, aqui, ó, vai ficar 1/12 da base, que é 300, vezes a altura, que é 100 ao cubo, mais a área, que é 100 vezes 300, vezes o D, que é o tanto que foi deslocado, que é daqui até aqui, que é 250 milímetros ao quadrado. Então, dá isso aí. Dá 5,6 vezes 10 a 9. Com relação ao eixo X, é 500 vezes 10 a 6, né? Então, dá 0,5 vezes 10 a 9. E com relação ao eixo Y, é 10 vezes maior, tá? Prontos para fazerem um? Se fosse fazer igual ao meu professor, ele ia perguntar assim, entenderam? Entendemos. Beleza, então se vocês entenderam, façam isso. Mas vamos fazer juntos, tá? Como que a gente vai dividir isso aqui? Primeiro eu quero saber o momento de inércia X da área sombreada com relação ao eixo Y, tá? Tem 2 jeitos de fazer. Vocês podem fazer, tipo, o retângulo grandão menos esse triângulo aqui, tá? Então vamos fazer esse retângulo. A gente vai chamar isso de superfície 1. Esse triângulo aqui, a gente vai chamar isso de superfície 2. E esse círculo que a gente vai chamar de superfície 3, tá? Então, o momento de inércia final, né, total, vai ser o I da superfície 1 mais o I da superfície 2 menos o I da superfície 3, que é um buraco, né? Por isso que é negativo ali, tá? Determine o momento de inércia X da área sombreada em relação ao eixo Y. Acho que a pergunta não faz sentido, né? Como é que é o momento de inércia X da área sombreada com relação ao eixo Y? Tá, vamos parar por aqui, tá? Então, depois a gente faz com relação ao eixo Y. Primeiro, calcular o momento de inércia Ix da área sombreada. Então, é com relação ao eixo X, né? Se é o momento Ix. Então, quanto que vai dar o Ix? E aí, o que a gente faz depois de separar os retângulos, as superfícies? Acho o centroide, exatamente. Onde que é o centroide dessa superfície 1 aí, que é o retângulo? Então, primeiro, ó, a gente está falando de Ix, então a gente quer as áreas, os centroides horizontais, né? Então, o centroide desse cara aqui é aqui. E o centroide do retângulo? Tá aqui na tabelinha. Onde que está o centroide do retângulo? Tá aqui, ó. O centroide do retângulo é 1/3 da altura. Então, onde que ele está? Qual que é a altura do retângulo? Não, desculpa, eu tô falando retângulo, mas estou pensando no triângulo, tá? Então, dessa área triangular aqui, dessa área 2, onde é que está o centroide dele? Vai estar em 1/3 da altura, né? Então, ele tem 300 de altura, vai estar aqui em 100, tá? Então, o centroide aqui vai estar 100 milímetros de altura. E do círculo, mesmo do retângulo, né? Tá bem aqui no meio. Então, para simplificar, para simplificar, não sei se simplifica, mas para entender melhor o que a gente está falando, vamos separar as figuras. Então, ó, vou colocar meu eixo X aqui e vou puxar esse retângulo lá para baixo. Não veio todo. Ok? Então, tem o retângulo, e agora eu perdi esse tamanho, né? Então, ele é um retângulo, aqui é 150, aqui é 150 e aqui é 200, né? Aí eu vou puxar esse eixo, deixar esse eixo X aqui, vou fazer a mesma coisa com o círculo. Então vou colocar, né, vou puxar meu círculo aqui. Então esse círculo tem 75 de diâmetro e tá numa altura aqui de 150. Então vou pegar isso, menos isso, né, mais o do triângulo. Então vou puxar aqui de novo meu eixo X, vou puxar meu triângulo lá para baixo. Então, meu triângulo tem 150 de base, aqui tem 100 e aqui tem 200, né? Então, daqui até aqui tem 300. E agora a gente consegue calcular quanto que é o momento de inércia de cada uma dessas superfícies aí com relação ao eixo X. Então, acho que assim fica mais fácil de pensar. Quanto que é o momento de inércia desse primeira parte ali, da parte 1? Então, ele vai ser o momento de inércia centroidal mais a área vezes d quadrado. Lembrando que o momento de inércia centroidal daquele cara é, aqui, ó, em relação ao eixo X, é 1/12 da base vezes altura ao cubo, 200. Quanto que é H? 300. Uhum. Tem mais a área, né? A área vezes o d ao quadrado. Quanto que é a área? 300 vezes 200. Uhum. E quanto que é o d? 150. 150.
150. Isso aí, certo? Então, D é o tanto que eu desloquei aqui. Então, esse tá pronto, né? Só jogar os números aqui dentro e a gente tira quanto que é. Vamos fazer a segunda parte, que é o verde. Então, o momento de inércia da área 2. Então, vamos começar. Ó. Ele é um momento de inércia centroidal, lembra, pelo teorema dos eixos paralelos, mais a área vezes o tanto que eu desloquei até chegar no eixo ao quadrado. Então, vamos calcular o momento de inércia centroidal aí dessa área 2. Olha lá na tabela. Qual que é o momento de inércia centroidal desse círculo aqui com relação a esse eixo aqui? Então, o Ix é 1/4 de π vezes r a quarta. Então, é 1/4 de π vezes o raio. Qual que é o raio desse cara? 75 na quarta. Beleza. Próximo passo é o AD quadrado. Então, é A vezes D quadrado. Quanto que é a área? A área de um círculo é π vezes r ao quadrado. Então, é π vezes o D ao quadrado. Quanto que é o D? Quanto que eu precisei deslocar do eixo centroidal até chegar no eixo X? É o 150, tanto a diferença entre o eixo centroidal e o eixo que eu estou procurando. Esse momento de inércia é com relação a esse eixo aqui, ó, ao eixo que passa no centroide. Se eu quero com relação a esse eixo que está aqui embaixo, eu tenho que somar a área vezes o tanto que eu desloquei ao quadrado. Então fizemos duas partes, falta só o triângulo. Então qual que é o momento de inércia do triângulo? Vai ser, né, na parte 3. Vai ser o momento de inércia centroidal do triângulo? Não. Então, o triângulo vai ter que ser. Eu tenho ele tabelado também o momento de inércia da base dele, mas não tem problema. Momento de inércia centroidal mais a área vezes o D ao quadrado. Então, momento de inércia centroidal do triângulo. O triângulo está aqui. Com relação ao eixo X é 1/36 da base vezes a altura ao cubo. 1/36 da base do triângulo, né? A base é 150 vezes a altura do triângulo, 300 ao cubo. Mais, né? Quanto que é a área do triângulo? É base vezes altura dividido por 2, né? 150 vezes 300 dividido por 2. E quanto que é o D? É a distância entre o centroide e o eixo que eu estou calculando. 100. Beleza, tá pronto. Então, a ideia dessa parte aqui, desse momento de inércia para áreas compostas, é exatamente essa. A gente divide a superfície em várias superfícies que a gente conhece o momento de inércia e usa o teorema dos eixos paralelos para deslocar ela para a posição que a gente quer. Porque o momento de inércia, né, por exemplo, vamos supor que eu queira desse cara aqui com relação à base aqui embaixo, tá? Serve para qualquer área. Só que para uma área comum, a gente já tem tabelado, né? Se for um círculo, se for alguma coisa, a gente já tem tabelado. Para áreas compostas, a gente divide ele em áreas que a gente conhece e desloca, né? Só que aqui, por exemplo, não está no centroide, a gente só tem tabelado do centroide. Então a gente vai ter que pegar esse eixo centroidal e deslocar por essa distância aqui. Esse eixo e deslocar por essa distância aqui. Então calcula o centroidal que tem tabelado e desloca ele pela distância que precisa. Então é isso, ó. E aí o momento de inércia vai ser a somatória dos momentos de inércia de cada pedaço, né? Tipo, um pedacinho I. E o momento de inércia de cada pedaço vai ser o centroidal mais a área vezes o tanto que você deslocou ao pedaço para chegar lá embaixo. E se tiver algum buraco, ao invés de você somar um momento de inércia, você subtrai ele. Então é isso. E antes de terminar, eu só vou falar para vocês sobre o momento de inércia de massa. Ele não é muito útil para a gente, mas vale a pena a gente entrar nesse assunto, tá? Então, existem dois tipos de momento de inércia. O momento de inércia de área e de volume e tal, né? O momento de inércia de área, ele tem a ver com o centroide. Lembra que a gente calculou o centroide? E o momento de inércia de massa é mais ou menos parecido com o centro de massa de uma superfície, assim. Então essa é mais ou menos a diferença entre eles. Então quando a gente calcula o momento de massa, ele na verdade é integral do r² dm, não como a gente costuma escrever, né, que é integral do r² dA. Então os nossos momentos são uma distância ao quadrado vezes a área. Aqui é uma distância ao quadrado vezes a massa, tá? Então essa é a diferença entre eles. Só que para materiais onde a densidade de massa é constante, né? Então a massa vai ser a densidade vezes o volume. E a densidade sai para fora da integral, né? Ela vai ficar a densidade vezes a integral do r² vezes o volume. Essa integral do r² vezes o volume é muito mais parecida com aquela integral de área que a gente conhece, tá? Então elas têm uma relação entre elas, dá para a partir de uma conseguir a outra. Então essa é a definição do momento de massa. A gente usa ele para rotações. Então quando a gente tem rotações aceleradas, por exemplo, o momento de massa ele entra porque ele é o que responde à aceleração das rotações. Para isso que ele serve, ok? Quando eu dava mais aula de física, o momento de inércia de massa era o mais importante. Agora, como a gente trabalha mais com engenharia, o momento de inércia de área é o mais importante, tá? E aí aqui também tem o teorema dos eixos paralelos, né? Então é a mesma coisa que o outro, só que aonde aparecia área lá, lembra? Agora aparece massa. Lembra que o momento de inércia era o momento de inércia centroidal
centroidal mais área ao quadrado vezes d quadrado, agora aparece o momento de inércia centroidal mais massa ao quadrado vezes d quadrado. Lembra que o raio de giração era I dividido pela área? Aqui o raio de giração é I dividido pela massa. Então é assim que funciona o momento de inércia de massa, tá? Ele é uma outra característica, tem uma outra tabela e tal, em que a gente consegue tirar esses valores a partir de lá, tá? É só uma introduçãozinha mesmo. A gente vai dar bem mais atenção para esse momento de área. Então é isso, gente. É isso para a aula de hoje.